Olá, eu sou o Padre Edivaldo Monteiro e você está no canal Oração, Informação e Comunhão. Hoje nós iremos tratar sobre o livro do Deuteronômio. A importância teológica do Deuteronômio está relacionada com o início do processo canônico. Está lá em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 a 26, que produziu a Bíblia hebraica. Neste sentido, o livro deixou a sua marca teológica sobre o conteúdo das três partes do Antigo Testamento: lei, profetas e escritos. A obra figura no cânon bíblico, ou seja, lista oficial dos livros bíblicos, como o quinto livro da Torá, Lei de Moisés, ou Pentateuco, ou como a introdução da chamada História Deuteronomista, assim denominada por receber influência direta da teologia do livro Deuteronômio, contada nos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Além disso, no Deuteronômio, temos pela primeira vez uma tentativa reflexiva de sistematização da fé de Israel. Os três livros que aparecem mais frequente entre os manuscritos do Mar Morto: Salmos, 36 vezes, Deuteronômio, 29 vezes, e Isaías, 21. O Deuteronômio figura proeminentemente na vida e no ensinamento de Jesus, sendo o primeiro texto veterotestamentário citado por ele, logo após o seu batismo, por ocasião das tentações no deserto. Nós vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 4, que é igual a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Também temos Mateus capítulo 4, versículo 7, que é igual a Deuteronômio 6, versículo 3. Temos Mateus capítulo 4, versículo 10, que é igual a Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus também fez do Deuteronômio capítulo 5, versículo 5, o primeiro mandamento para os seus discípulos. Você pode conferir depois em sua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 37, e Marcos capítulo 12, versículo 30. E Lucas também, capítulo 10, versículo 27. Em Mateus, capítulo 22, 34 a 40, Jesus recorda aos seus ouvintes que toda lei e os profetas, igual todo o Antigo Testamento, sustentam em dois pilares: de Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico 19, versículo 18. Ademais, Lucas vê em Jesus o profeta, como Moisés, prometido pelo Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio 18, versículo 15, e os versículos 18 a 19. Também em Atos, capítulo 3, versículo 22 a 23. E padroniza a comunidade cristã primitiva segundo a visão deuteronômica. Estamos lá em Atos, capítulo 4, versículo 34. Confira também Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. São também os três mais citados no Novo Testamento. Em João, capítulo 4, versículo 25 a 26, o próprio Jesus apresenta-se a samaritana como Messias, profeta, de Deuteronômio 18, versículo 15, de 18 a 19. Por fim, o apóstolo Paulo é o escritor neotestamentário que mais utilizou o Deuteronômio em seus escritos, especialmente Deuteronômio 30, versículo de 11 a 14. Romanos 10, versículo de 6 a 10. E Deuteronômio 32, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 19, Romanos capítulo 11, versículo 26.
1 Coríntios 10, 2 Coríntios de 6, versículos de 14 a 18. A teologia do Deuteronômio influencia, portanto, de maneira decisiva, não apenas a totalidade das escrituras judaicas, mas também as que correspondem ao Antigo Testamento dos cristãos, mas também todo o conteúdo da Bíblia cristã. Por quê? Porque a gente vai observar primeiro pelo título. O quinto livro do Pentateuco recebe na tradição hebraica dois nomes. O primeiro, que provém da expressão inicial do texto hebraico, é Debrarim, que significa palavras, e Helen Had Debrarim, que quer dizer, está lá em Deuteronômio 1, versículo A. O segundo, que deriva da tradução, que é a Septuaginta, que faz do hebraico o Mishat, que está lá em Deuteronômio 17 a 18, que é Deuteronômio, que em grego, Deuteronômio, significa segunda lei. Na sequência, a Vulgata Latina manteve a nomenclatura da Septuaginta, dando à obra o título de Deuteronômio. Denominar o Deuteronômio como segunda lei não significa considerá-lo, amados irmãos e irmãs, uma lei totalmente nova, descontínua em relação ao restante do Pentateuco. Pelo contrário, o livro apresenta simultaneamente, em forma de pregação, você vai ver lá em Deuteronômio 29, versículo 1, uma versão atualizada e uma recapitulação da lei consignada a Israel no Sinai. O título dado pela Septuaginta apoia-se no fato do livro reutilizar bastante material encontrado nos livros precedentes. Por exemplo, 20% do livro da Aliança, Êxodo, do capítulo 20 aos versículos 23, ao capítulo 23 aos versículos 33, possui textos paralelos com Deuteronômio. A autoria e data e proveniência deste livro. A questão da autoria, amados, datação e proveniência do Deuteronômio continua a gravitar entre dois polos. O primeiro, representado pela tradição judaica cristã pré-crítica, que quase unanimemente atribui a autoria do Deuteronômio a Moisés, pelo menos em sua forma básica. O segundo refere-se ao novo direcionamento apontado por D. Whitty, em 1805, segundo o qual o livro da lei, encontrado no Templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote Elcias, está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, e utilizado pelo rei Josias, 2 Reis, capítulo 22 a 23, não era outro senão o então recentemente escrito livro do Deuteronômio, possivelmente composto nos tempos de Ezequias. A ideia de Whitty foi desenvolvida por Watson em 1885, o qual conjecturou que o tal livro da lei correspondia essencialmente a Deuteronômio de 12 a 26, o Código Deuteronômico, que teria sido escrito por um profeta pouco antes da reforma de Josias, de cerca de 622 a.C. O escrito teria se tornado então uma espécie de manual da reforma, em vista da centralização do culto em Jerusalém e da remoção dos lugares altos do país. O profeta teria escondido o livro no templo, de modo que pudesse ser encontrado. Assim, a descoberta do livro por Elcias e a sua leitura perante o rei Josias torna-se uma base para a reforma. Eventualmente, o Deuteronômio teria sido adicionado a Gênesis
Êxodo, Levítico e Números, para formar atualmente o atual Pentateuco, ou, como queiramos dizer, a Torá. As sugestões de Whitty e Wisen têm fornecido um fundamento sobre o qual as questões básicas relativas à origem e data do Pentateuco se estabelecem. No debate acadêmico atual, a tese de Wisen, que associa o Deuteronômio à reforma de Josias, século 7 a.C., continua a ser adotada, com diferentes nuances, pelos mais importantes estudos críticos da matéria. Von Hart, 1953, por exemplo, argumenta que o Deuteronômio teria sido escrito por levitas do norte do país, chegados a Judá, depois da queda de Israel, em 721 a.C., e que teria preservado suas tradições, pouco antes de 701 a.C. Winfield, em 1991, por sua vez, sustenta que a profecia nortista, especialmente de Oséias, teria influenciado diretamente o Deuteronômio. A obra encontra-se firmemente respaldada na figura histórica de Moisés e, de algum modo, preserva palavras que o legislador dirigiu a Israel, no país de Moabe. Todavia, processos editoriais devem ter dado ao escrito a sua forma atual. Assim, a tarefa de se fixar uma data de composição para o livro torna-se impossível, já que ele deve ter resultado de um longo processo histórico que durou séculos. Talvez o Deuteronômio, assim como o Pentateuco em geral, tenha adquirido a sua forma canônica atual apenas num período que sucede imediatamente o exílio babilônico, cerca de 587 a 538 a.C. Vamos falar agora da forma e estrutura deste livro Deuteronômio. E a partir dessas pistas que nós estamos dando para você hoje, você vai poder ler o livro com um horizonte mais ampliado. Uma primeira definição bastante simples e igualmente formal do Deuteronômio seria afirmar que o livro contém a narração do último dia da vida de Moisés. É, contudo, uma grande parte, o dia mais longo de todo o Pentateuco. Em termos técnicos, temos 34 capítulos de tempo narrativo para cerca de uma dúzia de horas de tempo narrado. A forma do Deuteronômio consiste em discursos de despedida e poemas que Moisés dirigiu a Israel nos últimos instantes de sua vida, acrescidos de breves narrativas referentes às suas atividades finais. Passagem da sucessão a Josué, registro do discurso e morte no país de Moabe,